Por que Satanás desejava tão desesperadamente o corpo de Moisés após sua morte? Essa pergunta pode parecer perturbadora ou até mesmo bizarra à primeira vista, mas tem raízes profundas nos relatos bíblicos e teológicos. Moisés, uma figura imponente e central na história da fé, liderou os israelitas da escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida. Ele foi o canal escolhido por Deus para entregar os 10 mandamentos e serviu como farol de fé, justiça e esperança para todo o povo de Israel. Seus feitos foram inúmeros. Confrontou Faraó, dividiu o Mar Vermelho, recebeu revelações diretamente de Deus e guiou o povo por 40 anos no deserto. Contudo, o que aconteceu após sua morte foi, sem dúvida, surpreendente e envolto em mistério. Segundo a Bíblia, Deus escondeu o corpo de Moisés em um local secreto. Mas há um detalhe ainda mais impressionante. O arcanjo Miguel e Satanás travaram uma batalha espiritual pelo corpo de Moisés. Este episódio é citado na Epístola de Judas, versículo 9, revelando um confronto celestial sério entre Miguel e o diabo. Isso revela uma realidade espiritual muitas vezes ignorada. Há batalhas travadas por coisas que nossos olhos humanos jamais perceberiam. E o corpo de Moisés tornou-se um campo de conflito entre o bem e o mal. Esse cenário levanta mais perguntas do que respostas. Por que tamanha disputa por um corpo? O que isso revela sobre os bastidores do mundo espiritual? Quais lições espirituais podemos extrair desse relato tão singular? Vamos nos aprofundar nessa história misteriosa e nos eventos bíblicos que cercam a morte de Moisés. A morte de Moisés e o mistério do sepultamento. Moisés, o homem que conduziu os israelitas com coragem e fé, teve uma vida marcada por milagres e encontros divinos. No entanto, antes de entrar na Terra Prometida, ele cometeu um erro que custaria seu privilégio de concluir essa jornada. Em Números 20, Deus ordenou que Moisés falasse com uma rocha para que dela jorrasse água. No entanto, irritado com o povo e sob intensa pressão, Moisés feriu a rocha com seu cajado. Embora parecesse um detalhe menor, Deus viu nesse ato uma quebra de confiança e santidade. Moisés não apenas desobedeceu à ordem direta de Deus, mas também falou como se ele próprio, e não Deus, fosse a fonte do milagre, dizendo: porventura tiraremos água desta rocha para vocês? Números 20, 10. Esse erro custou caro. Deus disse a Moisés que ele veria a terra prometida de longe, mas não entraria nela. Após esse episódio, Moisés subiu ao Monte Nebo e lá, olhando a extensão da terra de Canaã, faleceu. O livro de Deuteronômio 34, 5, 6 relata: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E ele o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Porém, ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Esse trecho carrega um profundo mistério. O próprio Deus realizou o sepultamento de Moisés. O Criador do universo, que tem anjos à disposição, pessoalmente cuidou do corpo de seu servo fiel. Isso demonstra o grau de intimidade que havia entre Deus e Moisés. A Bíblia o chama de amigo de Deus, Êxodo 33, 11. E esse ato de sepultamento é um símbolo de honra e carinho especial. A intervenção divina e o confronto celestial. É raro, na narrativa bíblica, que o próprio Deus realize um sepultamento. O fato de Deus enterrar Moisés pessoalmente mostra a honra e a intimidade que esse servo desfrutava com o Criador. Mas por que o túmulo foi escondido? Aqui entra o episódio citado em Judas 1:9, onde Miguel, o arcanjo, contende com Satanás pelo corpo de Moisés. Não sabemos todos os detalhes desse confronto, mas o que fica claro é que Satanás desejava o corpo de Moisés. E Miguel, com autoridade divina, o impediu.
Miguel não o repreende com palavras próprias, mas diz: Que o Senhor te repreenda. um exemplo poderoso de humildade espiritual e dependência do poder de Deus. 3 possíveis motivos da disputa. Evitar idolatria. Uma das razões mais plausíveis para que Deus escondesse o corpo de Moisés era evitar a idolatria. Sabendo da tendência dos israelitas para adorar imagens e objetos, como no episódio do bezerro de ouro em Êxodo 32, Satanás poderia muito bem usar o corpo de Moisés para criar um culto à sua figura. Moisés era amado e reverenciado, e sua sepultura facilmente se tornaria um santuário de adoração. Isso desviaria o povo da verdadeira adoração ao Deus vivo. Acusação de pecados passados. Satanás é descrito em Apocalipse 12:10 como o acusador dos nossos irmãos. Ele poderia querer o corpo de Moisés como símbolo de sua indignidade. Moisés, apesar de sua grande fidelidade, teve falhas. Matou um egípcio, quebrou as tábuas da lei, desobedeceu a ordem de Deus ao ferir a rocha. Satanás poderia usar isso como justificativa para alegar que Moisés não era digno de estar com Deus. Essa acusação, embora inválida diante da misericórdia divina, revelaria a astúcia e a insistência do inimigo em condenar os escolhidos. Obstrução à glória futura. Em Mateus 17, durante a transfiguração, Moisés aparece ao lado de Elias conversando com Jesus. Satanás, antecipando o plano divino de exaltar Moisés, talvez tentasse impedir essa honra, contestando sua ressurreição ou glorificação celestial. Seu objetivo seria frustrar os planos de Deus, como sempre tenta fazer. Se Satanás pudesse invalidar a ressurreição de Moisés ou manchar sua imagem, poderia usar isso para tentar desacreditar a narrativa do plano redentor de Deus. A vitória de Deus e o significado profundo. Mesmo com tamanha disputa, a vontade de Deus prevaleceu. O corpo de Moisés permaneceu sob os cuidados divinos, protegido da corrupção humana e dos esquemas malignos. Essa história nos mostra como Deus cuida de cada detalhe, mesmo depois da morte de seus servos. A batalha pelo corpo de Moisés não é apenas uma curiosidade bíblica. Ela é um lembrete vívido da luta espiritual que acontece nos bastidores, da realidade do bem contra o mal e da autoridade suprema de Deus sobre todas as coisas. É também um alerta sobre os perigos da idolatria e um convite à confiança total no plano de Deus. Lições espirituais para hoje. O verdadeiro culto deve ser direcionado somente a Deus e não a homens, por mais usados que sejam. A graça de Deus é maior do que nossas falhas passadas. Moisés errou, mas foi honrado pelo próprio Senhor. O inimigo é astuto, mas não pode vencer a soberania de Deus. Quando confiamos nele, estamos seguros. Devemos resistir às investidas do mal com a autoridade que vem da palavra, assim como fez o arcanjo Miguel. No fim das contas, essa história aponta para algo maior do que uma simples disputa por um corpo. Ela nos revela o valor eterno da fidelidade, a seriedade da idolatria e a certeza de que Deus sempre tem a última palavra. Se esta história tocou seu coração e te trouxe entendimento, compartilhe este vídeo com alguém. Comente abaixo o que mais te chamou a atenção e o que você aprendeu com a vida e a morte de Moisés. Inscreva-se no canal Alma Serena para mais estudos profundos, histórias bíblicas reveladoras e mensagens que fortalecem a sua fé. Curta, comente e compartilhe. Isso ajuda a palavra a alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe.